Band FM, bom dia. Vamos lá, gente, agora são 8 horas e 3 minutos. Bom sabadão pra você. Vai começar o nosso Band Saúde ao vivo aqui na Band. Hoje o entrevistado é o Dr. Rodrigo Prata, médico psiquiatra. A sua rádio do seu jeito. Bom dia para você que nos ouve pela Band FM em Juína, pela Band FM em Brasnorte, para você que nos acompanha também pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Conto com a sua participação para mandar mensagem aqui pra gente, para fazer a sua pergunta. Aproveitar que o profissional hoje está aqui no nosso estúdio para fazer, digamos que uma consulta em tempo real e ao vivo para você. O nosso entrevistado de hoje é o meu amigo Dr. Rodrigo Prata, é o psiquiatra em Juína, atende já há um bom tempo aqui a nossa população, está hoje aqui no nosso estúdio. Dr. Rodrigo, bom dia, satisfação recebê-lo. Muito bom dia, Ivan, muito bom dia, ouvintes da Band FM. É um prazer, um privilégio, muito obrigado pelo convite, fico grato. Obrigado, doutor, por ter vindo ao nosso estúdio. Participa com a gente aqui o nosso amigo Maico Strapazon, da Band FM Brasnorte. Ô Maico, bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia a todo ouvinte do programa Band Saúde, bom dia também ao Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui à Band FM, ao nosso bate-papo, também em Brasnorte. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, bom dia. Bom, então nós vamos começar o nosso bate-papo aqui. Tendo pergunta, gente, mande pra cá o mais rápido possível, porque o programa é rapidinho, passa rápido e tem tanta coisa pra gente falar. Então, se você tem alguma dúvida sobre depressão, ansiedade, qualquer outro problema, qualquer outra patologia, manda pra cá que o Dr. Rodrigo vai estar comentando sobre esse assunto. Doutor, a gente sempre começa o programa perguntando com qual frequência a pessoa deve procurar o profissional, no caso, o psiquiatra. Ivan, essa pergunta, ela depende muito do caso de cada paciente, né? Você tem a doença mental, assim como qualquer outra doença orgânica, qualquer outra doença do corpo, ela tem graus de severidade, graus de gravidade, né? Então você tem desde um transtorno mental leve, transtorno mental moderado, um transtorno mental grave. Às vezes você tem pacientes que tenham um transtorno mental já em acompanhamento há muito tempo e é difícil a gente falar num tratamento psiquiátrico de semanas, mas de alguns meses. E você tem doenças também que o paciente não deve parar, interromper o tratamento, então são tratamentos ao longo da vida. Então a gente não deve fazer essa diferenciação de psiquiatria para doenças do corpo, né? As doenças mentais, doenças do corpo. Doutor, por que as pessoas têm essa mania de dizer que o psiquiatra é o médico de louco, o médico de doido? Eu já vou desmistificando isso porque eu, inclusive, sou paciente do senhor, o Maico está lá em Brasnorte também, mas por que existe esse tabu? Criaram isso? Isso foi uma coisa construída ao longo da história, né? A gente vive hoje um momento na psiquiatria que é uma psiquiatria científica, uma psiquiatria um pouco mais biológica, né? Onde nós temos um entendimento maior das doenças mentais, de como elas se instalam, de como elas se desenvolvem na vida da pessoa, né? E temos também um acesso melhor a formas mais desenvolvidas, mais modernas de tratamento. Mas antigamente não era assim, né? Quando eu falo antigamente, eu estou falando de 50, 100, 200 anos atrás, onde você não havia um tratamento para fazer em relação a muitas doenças mentais. A gente não tinha, por exemplo, o conhecimento que a gente tem hoje, né, de como essas doenças elas ocorrem, de como elas se desenvolvem. Então, quando você não tem, né, você soma aí a falta de conhecimento em relação a um problema e a falta de estratégias para tratar o problema. Então, nessa situação, a psiquiatria era muito pouco desenvolvida. Então, o que você fazia com o paciente? Você não tinha o que fazer para muitos pacientes mentais, né? Com problemas mentais. Esses pacientes, por falta de tratamento, por uma falta de intervenção médica, né, de qualidade, eles acabavam piorando muito. Então, qualquer doença, imagine, por exemplo, acabamos de falar da gripe, né? Hoje a gente encara, por exemplo, uma gripe como se fosse uma coisa natural na vida de cada ser humano. Todo mundo, alguma vez na vida, vai pegar uma gripe, um resfriado, né? Mas e quando a gente não entendia o que era isso? Né? Vamos imaginar aí há séculos atrás, quando o ser humano ainda não sabia o que era uma gripe, o que era um vírus, o que causava essas coisas,
né, qualquer problema dessa natureza se tornava grave. Então, eu acho que essa ideia de que a psiquiatria o psiquiatra é doutor de doido, que o paciente psiquiátrico é doido, ela vem desses tempos onde você não tinha o que fazer. Era uma desinformação mesmo. E eu acho também que os filmes, eles romantizaram muito essa ideia, entendeu? Se você assistir os filmes, você sempre vai ver o paciente psiquiátrico como aquele sujeito descompensado, aquele sujeito que está em surto. Amarrar o cara, né? Com camisa de força, né? Isso. Então, alguns tratamentos com base de choque e tal, um negócio assim. E não é o que a gente vê todo dia, né? Ô Michael, com você. Doutor, eu estou aqui ouvindo muito atentamente, é interessante esses esclarecimentos. E geralmente, doutor, a gente escuta as pessoas quando querem buscar um profissional da área, porque estão atravessando por algum problema, é muito comum as pessoas confundirem psicólogo e psiquiatra, né? Eu vou procurar um psicólogo, mas às vezes é o psiquiatra que vai... Existe essa diferença? E qual é essa diferença entre o psicólogo e o psiquiatra, doutor? Michael, essa sua pergunta é excelente, porque eu escuto ela quase todo dia também. Então, assim, o psicólogo e o psiquiatra são profissionais parceiros, né? São profissionais que caminham junto no dia a dia, né? O psiquiatra é o médico, né? A primeira diferença é essa: o psiquiatra é médico, o psicólogo ele faz outro tipo de formação que não é médica, tão importante quanto. O médico ele vai se ater mais à doença da mente e ao tratamento medicamentoso dessa doença, né? Então essa é uma característica maior da psiquiatria. Nós lidamos mais com o adoecimento da mente e com o tratamento farmacológico, o tratamento com remédio, né? O psicólogo, ele lida com essas doenças também, dando um auxílio psicológico para o paciente que precisa, né, fazer um acompanhamento, mas ele não lida não só com a doença da mente, ele lida com algumas situações que o indivíduo passa no dia a dia, que não necessariamente são doenças, mas que o indivíduo ele vai se beneficiar com a conversa com o psicólogo, né, com o acompanhamento psicoterapêutico, onde ele possa lidar com situações do passado dele, coisas que ele não conseguiu resolver muito bem na vida e que estão incomodando ele em algum momento da vida dele, né? E isso não necessariamente seria uma doença. Então, eu acho que a grande diferença, né, apesar de nós sabermos que são profissionais parceiros no dia a dia de trabalho, mas que o psiquiatra se atém apenas às doenças da mente e ao tratamento medicamentoso dessas doenças. E uma diferença também bem presente é que o psiquiatra ele prescreve a medicação para um tratamento diferente do psicólogo, né, doutor? Isso. Utiliza mais terapia. Olha, assim, o psicólogo, apesar dele não prescrever, mas ele é um olho, assim, o psicólogo tem um olho fantástico para identificar os problemas que precisam do psiquiatra, né? Eu recebo muitos pacientes dos colegas psicólogos que o paciente procurou inicialmente o psicólogo porque estava se sentindo incomodado com alguma coisa na vida da pessoa, e ao longo das consultas com o psicólogo percebeu que aquilo se tratava de uma doença e que precisaria de uma intervenção com remédio, né? E aí, no caso, encaminha para o psiquiatra. Então, assim, muitas vezes o psicólogo também é a porta de entrada desse paciente, né? Às vezes o paciente tem um certo receio de procurar o psiquiatra, um certo pudor, e acaba procurando primeiro o psicólogo, e o psicólogo tem esse trabalho fantástico. É mais ou menos ele saber até onde ele pode ir, né, doutor? Isso. O psicólogo recebeu o paciente, ele viu que ali já é uma situação que depende de outros fatores, encaminham para o psiquiatra. Até porque o trabalho dele, né, assim, quando ele atende, quando o psicólogo, isso eu estou falando em teoria, né, eu não sou psicólogo, então eu não tenho como falar pelos colegas, mas o psicólogo percebe muito rapidamente, quando o paciente ele precisa de um remédio, que sem o remédio fica difícil, às vezes, a própria intervenção do psicólogo, né? Às vezes é difícil o psicólogo dar continuidade ao tratamento dele
sem o paciente estar medicado. Certo. Doutor, como é que funciona a consulta? A consulta do senhor é, na verdade, uma espécie de uma entrevista com o paciente. A consulta psiquiátrica é uma consulta médica, né, como outra qualquer, mas tem algumas peculiaridades, né? O psiquiatra, ele quer ouvir o paciente, né? A primeira coisa é essa. Né? Você que às vezes está em casa aí pensando, mas o que o psiquiatra faz, né? Será que ele vai ler a minha mente? Não, a gente não vai ler sua mente, mas o psiquiatra vai lhe escutar, né? Vai querer saber um pouco da tua história, o que te levou ao consultório, né? Por que você está procurando uma ajuda psiquiátrica, né? E ao longo dessa entrevista, dessa consulta, nós vamos começar a identificar quais são os problemas que supostamente podem ser ou não uma doença da mente, né? Eu tenho muito cuidado assim para não dar diagnósticos para todas as pessoas, porque se a gente for, né, através de cada fala de alguém dar um diagnóstico, todo mundo vai sair com um diagnóstico, né? Porque cada um de nós tem os nossos problemas. Então, assim, através da consulta a gente vai primeiramente determinar se o indivíduo tem ou não uma doença da mente. Se ele tiver uma doença da mente, né, durante a consulta, caso seja necessário, a gente vai examinar também o paciente, se for o caso. Também se pedem alguns exames quando são necessários, né? E o paciente será medicado se, no caso, ele tiver um transtorno mental. E aí vai se estabelecer, vai se iniciar um acompanhamento após essa consulta inicial. Bom, nós estamos falando aqui com o Dr. Rodrigo Prata, psiquiatra no estúdio aqui do Band Saúde. Você pode tirar a sua dúvida. Diga, Maicon. O doutor fala nesse sentido e eu gostaria de saber, doutor, como que é feito esse diagnóstico a partir dessas entrevistas, de ouvir esse paciente, como que o profissional consegue fazer esse diagnóstico? Existem diretrizes, né? Existem guias já bem estabelecidos na literatura médica, né? E cada transtorno mental ele vai ter alguns critérios clínicos, alguns critérios de diagnóstico, né? Então você tem, para depressão você tem alguns critérios, para ansiedade você tem alguns critérios. E aí, através da conversa que o paciente vai estabelecendo com o profissional, a gente vai avaliando se o paciente atende, se ele preenche aqueles critérios, né, que já estão bem estabelecidos na literatura, né, e que a gente possa dizer, não, o paciente ele atende esses critérios de diagnóstico, então eu posso fazer um diagnóstico nesse sentido em relação à doença daquela pessoa. Uma outra coisa que é um pouco mais subjetiva, né, esses critérios são bem objetivos, já estão bem estabelecidos, mas tem um lado também um pouco subjetivo, que a gente sempre avalia o que também? O quanto aquele problema causa um sofrimento mental para a pessoa, né? Durante a conversa a gente vai conseguindo estabelecer se aquilo causa um grande sofrimento mental para o paciente. Uma outra coisa que é sempre avaliado durante a consulta é o quanto aquilo traz de prejuízo para a vida da pessoa. Quando eu digo prejuízo, não só o prejuízo financeiro, mas o prejuízo em todos os sentidos. Um prejuízo para os relacionamentos daquela pessoa, um prejuízo para o trabalho daquela pessoa, um prejuízo para familiar, né, familiar, a forma como ela se sente com ela mesma. Então, o quanto de prejuízo aquilo traz para o indivíduo. E um outro critério que a gente utiliza, que é um critério já é uma segunda fase, é o que a gente chama de teste terapêutico, né? O que é o teste terapêutico? Vamos imaginar que eu consultei o Ivan e eu acho que ele tem o problema X. Então nós começamos um tratamento para o Ivan. E aí depois de 1-2 meses o Ivan volta no consultório e ele me informa que o tratamento que nós começamos ajudou muito, que ele se sente muito melhor depois que ele começou a tomar aquele remédio. Então, isso é o que a gente chama de teste terapêutico positivo, né? Se o paciente que você imagina que ele tem um diagnóstico, ele
depois de instituído o tratamento para aquele problema, o paciente demonstra uma grande melhora, significa que o seu diagnóstico está correto. Né? Então, também esse é um critério que a gente se utiliza. Doutor, uma pergunta. Minha cabeça não para de pensar nas mais variadas coisas ao deitar para dormir. Demoro muito para pegar no sono. O que fazer? Muito interessante essa pergunta, porque é uma coisa muito comum. Né? Tem algumas razões para isso. Né? No mundo inteiro, a principal causa de insônia no mundo inteiro chama-se ansiedade. Né? A ansiedade ela contribui muito para o indivíduo ter uma dificuldade para iniciar o sono e para manter o sono. Né? Essa dificuldade de desligar à noite é um sintoma muito frequente, uma situação muito frequente em pacientes que sofrem de ansiedade. Né? Uma outra coisa que a gente observa também nos dias atuais é o que a gente chama de síndrome de excesso de informações. Né? O mundo atual ele vive num ritmo muito alucinante, muito acelerado. As pessoas obtêm informações de diferentes fontes. Né? Hoje em dia a gente tem dificuldade para desligar. Né? Então, muitas vezes, o horário noturno, que é um horário que a nossa mente era para estar um pouquinho mais relaxada, desligar um pouco mais da vida corrida que a gente vive, a gente acaba se cercando de muitas fontes de informação e isso dificulta também a nossa mente desligar no período noturno. Então, muitas vezes a pessoa pode até não ter um quadro de ansiedade, mas ela pode estar sendo exposta a tantas informações, a tantas coisas ali no dia a dia, que à noite ela não consegue relaxar para dormir. Doutor, já entrando nessa seara aí da ansiedade, qual que é a diferença da ansiedade normal para a patológica? Porque a gente tem aquela ansiedade do dia a dia, vai fazer uma prova, vai apresentar um trabalho, tem aquela ansiedade, coração acelerar, enfim. Mas o que diferencia essa ansiedade para aquela que é uma doença mesmo? Você já deu a resposta à sua pergunta. A ansiedade normal, ela tem uma justificativa. Né? Então você vai fazer uma prova, é normal, você tem uma justificativa, você vai passar por um teste e aquilo pode trazer uma mudança para a tua vida. Né? Quando eu fui fazer o vestibular para medicina, eu estava super nervoso. Tive dor de barriga, pedi para interromper a prova para ir ao banheiro. Normal. Normal. Agora, quando é que vira patologia? A ansiedade patológica é a ansiedade que ela não tem justificativa. Né? O indivíduo está numa situação normal da vida dele, né? Tá em casa lavando louça, e o coração começa a disparar, começa a tremer, começa a faltar o ar, né? Então essa é uma das características da ansiedade que vira uma doença. Ela não tem uma causa, ela não tem uma coisa que justifica. A pessoa está ansiosa por ter um motivo ali aparentemente sério, importante. E às vezes fica até chateada se você pergunta, mas por que você está assim? Não, eu não sei por que eu estou assim, eu sei que eu estou assim. Né? E outra característica muito importante da ansiedade que vira uma doença é que ela acontece a maior parte do tempo. Né? É um problema, assim, via de regra, o paciente acorda ansioso e dorme ansioso. Não tem uma hora específica. Eu fiquei ansioso quando eu fui fazer o teste lá, a prova prática para tirar a carta de motorista. Foi naquele momento. Saiu da prova, acabou a ansiedade. Dá, na verdade, um alívio. Um alívio. O indivíduo que ele é ansioso, que se torna uma doença, ele fica ansioso um mês antes da prova, durante a prova, e depois que terminou a prova, mesmo tendo sido aprovado, ele continua ansioso. Né? Então aí a gente tem que cuidar. Aí o doutor já deu a dica para você que está nos ouvindo agora, que se identificar com essa situação, já deve procurar o profissional. Tem tratamento para ansiedade ou só controle? Tem muito tratamento, muitos remédios bons atualmente, muitas intervenções psicológicas muito boas, como a gente acabou de falar aí dos colegas psicólogos, né? Eles também têm feito um trabalho muito bom, né? Nos ajudam muito no tratamento do paciente ansioso. Bom,
A gente sabe, doutor, que eu particularmente sofri uma época com um problema de ansiedade, mas inclusive estive lá com o senhor. Na verdade teve um gatilho para isso, né? Um estresse, esgotamento físico, muito cansaço, enfim, muita preocupação. Tem um gatilho específico para despertar essa ansiedade, ou esses que eu dei são uns, por exemplo, doutor? Algumas vezes sim, né? Tem pacientes que, via de regra, a ansiedade, ela tem uma caminhada, né, na vida das pessoas que eu observo da seguinte forma: o paciente ele vai se tornando ansioso ao longo do tempo, né? A vida ela vai trazendo obrigações e situações novas diariamente, e a pessoa vai se acostumando com aquela ansiedade. A ansiedade é outra característica dela, a gente se acostuma com a ansiedade, né? E tem pessoas até que acham bom, né? A pessoa vai se adaptando, doutor, então? Vai. E eu já escutei várias vezes no consultório: não, doutor, mas eu tenho que ser ansioso mesmo, porque é isso que me leva para frente. Se eu não for ansioso, eu fico muito quieto. É um pensamento equivocado esse? É equivocado, porque a ansiedade, até um certo ponto, eu até concordo, se for, vamos dizer assim, até um certo ponto, né? Você ser totalmente calmo, nunca ansioso em nenhum momento, às vezes você não vai ter reação para enfrentar certas coisas da vida. Exatamente. Né? Mas assim, depois de um certo ponto, é igual, por exemplo, um carro que tem a correia dentada, o motor gira, aí você tira a correia dentada, o motor gira, mas o carro não anda, né? Então a ansiedade faz isso na vida da gente. A cabeça fica a mil, né? A pessoa não para de pensar, só que não produz nada. É um pensamento sem produtividade alguma, né? Porque a ansiedade desgasta. E a pessoa que tem ansiedade, doutor, ela tem risco maior de sofrer outros transtornos psiquiátricos? A gente já sabe hoje que era uma dúvida que se tinha até um certo ponto, até um certo momento da psiquiatria, se a ansiedade poderia, por exemplo, causar transtorno do humor, né? E hoje a gente já não tem mais dúvida. Por exemplo, em torno de metade dos pacientes que têm um quadro de ansiedade crônica, em algum momento da vida eles vão desenvolver um transtorno do humor associado, né? Tanto que a gente tem um diagnóstico na psiquiatria que é o transtorno misto de ansiedade e depressão, né? Que o paciente tem sintomas ansiosos, né? Um quadro de ansiedade, e associado a esse quadro de ansiedade se instalou também um quadro depressivo, né? Então a ansiedade tem essa característica de trazer outros problemas, mas mesmo que não trouxesse, ela em si já é suficiente para causar muito sofrimento mental. Porque assim, ao longo do tempo eu tenho convivido muito com pessoas ansiosas e eu vejo o sofrimento dessas pessoas, sabe? Assim, é muito difícil, Ivan, você às vezes querer relaxar, querer descansar um pouco a cabeça, querer desligar um pouco do mundo ao redor e você não conseguir. E uma coisa que eu vejo que incomoda muito essas pessoas, né, e eu me solidarizo com elas, é em perceber o quanto elas são mal compreendidas, porque às vezes parece que elas são assim porque elas querem, e não é. Frescura. Muitas vezes a sociedade, as pessoas que não entendem, acham que a pessoa que sofre de ansiedade, por exemplo, nós estamos falando aqui da ansiedade, ela é dessa forma porque ela quer. Mas por que você está assim? Tira isso da tua cabeça. Né? Isso é uma coisa muito comum da gente escutar. Não, mas isso é coisa da sua cabeça. Tira isso da tua cabeça. E a pessoa não consegue tirar isso da cabeça. Não é por falta de vontade. Por falta de... A própria doença não permite isso. Diga, Marco. Ivan. Na verdade, doutor, a gente vem eu venho aqui observando a questão da ansiedade, que a gente tem falado muito, mas muitas pessoas não têm essa oportunidade de ir com frequência ou identificar o momento de procurar um profissional. E às vezes na própria empresa onde trabalha, em casa, com a família, essa pessoa vem apresentando sintomas, alteração de humor. Então, que para quem sofre de ansiedade, como que, por exemplo, eu posso saber, eu estou com um aceleramento do coração, estou me sentindo mal, estou sentindo algum desconforto, mas qual é o momento, doutor, que o senhor, como um profissional da área, diria que a pessoa tem que realmente procurar um profissional? Às vezes a pessoa diz, olha, você tem que procurar o psiquiatra, procurar o psicólogo, e a pessoa entende que não, que está tudo bem com ela, quando na verdade não está. Eu diria, Maicon, que assim, a principal
o principal indicativo, né, que deve levar uma pessoa a procurar uma ajuda se chama sofrimento mental, né, sofrimento de uma forma mais genérica, né. O transtorno mental, ele por si, né, assim, é uma condição do transtorno mental, ele causa sofrimento na pessoa. Pode ser um sofrimento leve, né, se a doença está num momento ainda leve da evolução dela, pode ser um sofrimento moderado, pode ser um sofrimento mais intenso, né, mas é uma condição, né, para a gente diagnosticar um transtorno da mente, é o sofrimento da mente, o sofrimento mental. Então, se você está em casa, né, e percebe que algumas características do teu comportamento, do teu pensamento, do teu estado mental te causam sofrimento, é o momento de procurar uma ajuda. Uma outra coisa importante, e aí eu entendo também a tua pergunta, muitas vezes a pessoa no início, quando a doença ainda está um pouco mais leve, ela não se dá conta, né, do que está acontecendo com ela. Então eu te diria também assim, converse com as pessoas, né? Você que está em casa, é sempre bom você ter alguém, né? Antigamente a gente falava, o fulano é meu confidente, né? É bom você ter uma pessoa ou outra ali que você se dá um pouco melhor e você consegue conversar mais coisas da tua vida com essa pessoa, não precisa ser um profissional. E às vezes se essa pessoa tem um pouco mais de... Normalmente os confidentes são um pouco mais maduros, eles têm um pouco mais de entendimento para te aconselhar. A pessoa vai dizer, olha, eu acho que isso não está muito legal na tua vida, vamos procurar uma ajuda? Então isso também é importante. A gente vive num mundo que a gente conversa muito pouco com as pessoas, e hoje a gente tem conversado muito mais assim, superficialidades e rapidamente pelo WhatsApp, né? Então é bom a gente ter um ou outro ali na nossa vida que a gente possa conversar pessoalmente. Então eu diria essas duas coisas: converse com as pessoas para que as pessoas também identifiquem os problemas que estão no início e perceba o grau de sofrimento que você está apresentando, né? E se não está na hora de você buscar uma ajuda, porque sofrer não faz bem para ninguém. É verdade, doutor. Nós falamos bastante aí sobre a ansiedade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a depressão, uma doença séria que tem tirado o sossego de muita gente e muitas vidas também no mundo, né, doutor? Sem dúvida. A depressão, ela hoje no mundo, ela comete em torno de 10% da população mundial. É muito, né, doutor? Muita gente. Você pensar num mundo aí que tem 7 bilhões de habitantes, né, você tem uma quantidade de 700 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão, né? É mais do que a população, é quase 3 vezes a população do Brasil, né? Para você pensar em números. Então é como se você tivesse 3 Brasis no mundo inteiro que sofrem de depressão, né? Muita gente. E é uma doença que eu costumo dizer também, assim, isso eu tenho falado no consultório, uma das coisas que eu mais vejo afligir o paciente com depressão é que ele sofre calado. Uhum. A depressão faz o indivíduo sofrer calado, né? Por 2 razões. A primeira razão é porque o deprimido ele não tem vontade de conversar com ninguém mesmo, né? Ele tem dificuldade de manter contato interpessoal, de conversar com as pessoas, ele se isola, né? Então é um sofrimento calado. E a segunda razão que eu vejo também para isso é que o deprimido também é muito mal compreendido. Ele é tido muitas vezes como uma pessoa antipática, que não gosta de falar com os outros, né? Que se isola das pessoas e prefere o mundo dele, né? Muitas vezes é taxado como sendo um sujeito preguiçoso, porque a depressão tira muita energia do paciente, o paciente não tem disposição para quase nada, né? Nos estágios mais graves da doença ele não tem disposição para absolutamente nada, e às vezes ele é taxado pela sociedade como se fosse um indivíduo que não tivesse interesse, que não tivesse disposição para trabalhar, para enfrentar a vida, né? E que é uma coisa que não depende dele, é uma doença. É como você pedir para um paciente que é cadeirante, que não consegue andar, que ele levante da cadeira e saia andando. Uhum.
né? É uma crueldade você fazer isso com cadeirante, também é uma crueldade você fazer isso com deprimido. Doutor, muitos que sofrem com esse problema, com a depressão, também têm uma certa vergonha de procurar o profissional. Qual que é a participação importante da família nesse momento aí de acolher, de orientar e de ajudar que essa pessoa vá ao profissional? Então, a família, ela muitas vezes funciona como esse confidente da pessoa, né? Como são pessoas que estão mais próximas. Conhece, né, doutor? Às vezes a pessoa era uma pessoa normal, que vivia tranquilamente, daqui a pouco mudou. A família, via de regra, conhece o dia a dia da pessoa, sabe como que ela vivia, como que ela está vivendo e tem um papel fundamental nisso, né? Eu costumo até pensar e às vezes falar com alguns pacientes que sempre que, né, entra no consultório o paciente rodeado pela família, você pode ter certeza que o paciente não está bem. Né? Porque, via de regra, quando a pessoa está bem, ela procura sozinha, né? Bem entre aspas, mas quando ela está ainda num estágio mais leve do problema, né? E o deprimido, muitas vezes, em algumas situações da doença, quando a doença já está um pouco mais avançada, ele não vai no consultório por vontade própria, né? Porque se deixar ao critério dele, ele não vai nunca. Né? Então a família muitas vezes tem que pegar a pessoa e dizer, olha, está na hora da gente buscar uma ajuda, eu vou te levar, mesmo sabendo que isso é uma coisa que você não vai ficar muito satisfeito, mas eu quero te ajudar. A depressão não tem tratamento, tem acompanhamento, é isso? A depressão tem tratamento. Tem tratamento. Tem tratamento. Agora, a depender de cada caso, né, o tratamento pode ser por alguns meses, o tratamento pode ser por alguns anos, o tratamento pode ser pela vida inteira. Certo. Isso, para cada caso, nós vamos identificar quais são as características daquela depressão e qual a necessidade de tratamento que ela tem. Doutor, eu percebo que tem muita gente que sofre com um transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as características do TOC, que as pessoas em casa possam se identificar também. O transtorno obsessivo compulsivo, ele entra no capítulo dos transtornos de ansiedade. Né? Quando a gente pensa assim, o que é o TOC? O TOC é um transtorno de ansiedade, né? Só que ele tem algumas características peculiares. Ele é uma ansiedade de uma forma diferente, né? O TOC, de uma forma geral, tem vários tipos de TOC, mas de uma forma geral, o TOC ele se estabelece em duas áreas da vida da pessoa. No campo dos pensamentos, né? E aí você estabelece a obsessão. O que é a obsessão? Obsessão é um pensamento fixo, repetitivo em alguma matéria, em algum assunto, em alguma coisa. Então, por exemplo, tem pacientes que têm rituais, né? Ele sai de casa, ele pensa assim, será que eu fechei a porta? E aí aquele pensamento fica martelando. Fica martelando. Eu acho que eu não fechei a porta. Até ele voltar lá para conferir. Será que eu fechei a porta? Então, a primeira etapa do TOC é a obsessão, é o pensamento fixo, repetitivo em algum ponto, né? E isso vai causando uma angústia no paciente, isso vai causando um sofrimento no paciente, e aí, para amenizar, mitigar esse sofrimento, aí se estabelece a compulsão. A compulsão é como se fosse um escape, é como se fosse um alívio muito temporário, muito fugaz, muito breve, daquela ansiedade, aquele sofrimento que a obsessão causa. Né? Então o paciente volta para conferir se ele fechou a porta, porque voltando para conferir se ele fechou a porta, ele se sente um pouco mais aliviado. Só que dali 30 segundos, 1 minuto que ele saiu, aí ele pensa, mas será que eu conferi direito? Eu acho que eu não virei a chave 2 vezes. Então ele tem que voltar de novo. Então o TOC, ele é como se fosse 2 faces de uma mesma moeda. Você tem o pensamento obsessivo, que martela na cabeça do paciente, e aí você tem os atos de compulsão, que são a tentativa de alívio
desse sofrimento que a obsessão causa. Eu assisti um filme, doutor, não sei se o senhor já viu esse filme, se chama Toque Toque, está disponível na Netflix, onde são 5 pessoas, cada uma com um transtorno diferente. Uma que faz o sinal da cruz o tempo todo, outra que é a mania de limpeza, outra que só anda sem pisar em riscas, né, por exemplo, na cerâmica, só no meio da cerâmica, outra que falava palavrões, outra que tinha que voltar em casa para conferir as coisas. Então, um filme bem interessante para as pessoas assistirem também, uma recomendação, uma dica legal. Então, existem várias maneiras de Existem várias formas, tem rituais de organização, tem rituais de limpeza, né, tem tipos de toque que a predominância de pensamentos obsessivos e menos compulsões. Então, tem várias formas de apresentação do toque, né? Só lembrando que todos esses casos de toque, eles são, na verdade, transtornos da ansiedade, que devem ser tratados como tal, né? E o tratamento ele é um pouquinho diferente de um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, né? Mas também é importante que se diga que tem tratamento. Né? Todos esses transtornos que nós estamos falando aqui hoje, né? Antes já falamos de ansiedade, já falamos de depressão, agora estamos falando de toque. Todos eles são transtornos que têm tratamento. Hoje a psiquiatria ela dispõe de tratamento para as mais variadas condições e problemas da mente humana. Maico, para a gente encerrar, tem mais uma pergunta, Maico? Eu tenho sim. Na verdade, eu estava conversando aqui com uma ouvinte, a Marinês, e eu quero transmitir esse bate-papo que eu tive com ela aqui ao doutor para falar das crianças, doutor. Ela me falava aqui de um caso de autismo na sua família. E muitas pessoas ainda não conseguiram entender o que é isso. Em casa, geralmente, existem muitos casos que as pessoas não sabem e não conseguem identificar nas crianças. Então, eu gostaria que o senhor pudesse nos ajudar com isso. O autismo, ele é um transtorno da mente, doutor? Ele é um transtorno da mente gerado por um transtorno do desenvolvimento, né, vamos dizer assim, da formação do cérebro. Né? A gente ainda tem muita coisa para entender no autismo, né? Nós não temos ainda a resposta para todas as perguntas em relação ao autismo. Mas o que se entende hoje, né? E isso foi durante muito tempo nós pensamos assim, mas o que é o autismo, né? Porque se você, por exemplo, fizer uma tomografia num paciente com autismo, o cérebro dele praticamente é normal. Né? Você vai fazer uma ressonância, tem discretas alterações, né? Então, assim, ao longo do tempo, com os estudos que foram sendo feitos em relação a pacientes autistas, ao desenvolvimento dessas pessoas, né? E a gente foi entendendo cada vez mais o problema. Hoje o que a gente entende é que no momento de formação do cérebro desses indivíduos, né, provavelmente você tem um erro de migração neuronal, né? O que é migração neuronal? Os neurônios, quando eles vão se formando no cérebro do bebê, lá na barriga da mãe, eles já sabem para o lugar que eles devem ir. Cada neurônio já sabe, eu tenho que ir para o lado direito, eu tenho que ir para o lado esquerdo, eu tenho que ir para a frente da cabeça, eu tenho que ir para a parte de trás da cabeça. Né? Então, isso é uma informação que os neurônios têm na hora que eles vão sendo formados. E a gente hoje imagina, e já tem evidências fortalecendo essa ideia, né, de que existe um erro na hora dos neurônios irem cada um para o seu lugar. Né? E isso pode causar várias doenças, não só o autismo, mas o autismo é uma das que está incluídas nas doenças causadas por erro de migração neuronal. E isso gera algumas peculiaridades, né? O autista ele tem dificuldades sérias de manter relacionamentos interpessoais, né? Contatos com as pessoas, vivem no mundo particular deles, né? Precisam de tratamento. A psiquiatria tem um papel no tratamento desses pacientes, mas não só a psiquiatria, a psicologia faz um trabalho fantástico com esses pacientes, os neuropediatras, né? Vários profissionais que têm cuidado de pacientes com esse tipo de transtorno. E foi muito bem lembrado. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre que existem transtornos mentais na infância, não só o autismo. Né? As crianças muitas vezes têm sido negligenciadas com relação a isso,
né? E eu vejo assim, existe ainda um medo, um receio muito grande de você tratar uma criança, né? E eu gostaria de dizer para as pessoas que estão escutando em casa que a melhor fase para você tratar qualquer transtorno mental é na fase precoce. Então, quando a doença costuma dar sintomas iniciais, né, seja na infância, seja na adolescência, e é bom que se diga que a grande maioria dos transtornos mentais, eles começam na infância e adolescência até a idade adulta, jovem, né? Até os principais transtornos mentais se iniciam até por volta dos 20, 25 anos, né? Então, logo que você identifica sintomas, seja na infância, seja na adolescência, você deve buscar uma ajuda, né? Quando é criança e adolescente, os pais devem procurar essa ajuda, porque o tratamento é melhor, a evolução é melhor, o prognóstico da doença é melhor. Na medicina, tudo que você começa a tratar logo, o resultado é melhor. Tratar precocemente. Isso. Doutor, não temos mais tempo, quero agradecer imensamente. Já tínhamos tantos assuntos aqui para falar com o Dr. Rodrigo, que nós vamos ter que convidá-lo outras vezes para a gente falar. Temos aqui perguntas, inclusive, do nosso ouvinte sobre síndrome do pânico, né? Pessoas que têm dificuldades para dormir, dores de cabeça, outros transtornos, mas vamos deixar aí para a próxima vez o doutor vir aqui ao nosso estúdio. Obrigado, doutor. Ivan, um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Você sabe que você já se tornou, já está no grupo dos amigos, né? Opa! Você já entrou no grupo dos amigos aqui. Então, eu agradeço o teu convite, agradeço os ouvintes aí que acordaram no sábado aí para ouvir o programa. E eu fico muito feliz sempre que eu sou convidado para tratar desses assuntos, porque são assuntos importantes. Obrigado. Obrigado, senhor, doutor. Quero lembrar que no ano passado, né, eu estive lá com o Dr. Rodrigo, e me atendeu super bem. A consulta do Dr. Rodrigo é demorada, rapaz, mais ou menos uns 40 minutos, porque ele quer entender mesmo a situação toda do paciente, quer entender o problema para ajudar a encontrar uma solução. E digo mais, eu posso dizer que me curei com o problema que eu estava sofrendo da ansiedade no ano passado, graças ao trabalho do Dr. Rodrigo Prata, nosso psiquiatra. O Maico também passou pelo Dr. Rodrigo. Obrigado, Maico. Eu agradeço, Ivan, deixo aqui meu abraço aos ouvintes da Band. Obrigado, Rodrigo, muito conhecido aqui em Brasnorte, né? O Dr. Rodrigo também atende também em Brasnorte, doutor? Atendo, a cada 2 meses eu vou lá. Certo, então agradeço, viu, doutor, mais uma vez, deixo aqui o meu abraço e o desejo de um bom final de semana e feliz Páscoa para o senhor. Maicon, muito obrigado, eu que agradeço, feliz Páscoa aí para você, para Ivan, para os nossos ouvintes, amigos da Band, que todos passem um final de semana aí bem abençoado. Obrigado, doutor. Olha, você em Brasnorte que quiser agendar uma consulta com o Dr. Rodrigo, fique ligado na agenda do Dr. Rodrigo aí em Brasnorte. Em Juína, o Dr. Rodrigo atende no Hospital São Lucas. É isso, né, doutor? Em Juara eu atendo no São Lucas, em Brasnorte eu atendo na clínica da doutora Joelma, aqui em Juína eu atendo nos 3 hospitais, Policlínica São Geraldo e São Lucas. Muito bem, muito obrigado, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. O Band Saúde fica por aqui, obrigado pela audiência, pela companhia, você também na internet. Nós voltamos no próximo sábado com mais um tema para você. Até lá.